para as pessoas que o ideal é que elas agirem por prevenção, porque depois tu vai ser conter os danos e se sujeitar àquilo que está na lei, né? Então, assim, se está na lei que mesmo a mulher não contribuindo financeiramente, ela tem direito à metade, a mulher ou o homem, né? Porque em poucos casos também tem homem que é o dono de casa e que a mulher é que trabalha. No nosso contexto social, dificilmente as mulheres aceitam isso. Mas existe, tá? Às vezes mulheres mais velhas, com homens mais jovens, então a mulher já tem ali, né, uma colocação boa no mercado de trabalho, e o cara está iniciando ainda ali a jornada e ela contribui porque quer, né? Então, da mesma forma, se ela tiver em comunhão parcial de bens, ela vai ter que dividir. Tudo que é fruto daquela relação, tudo que foi adquirido no curso daquela relação. E aí, dizer que é justo ou não, está na lei, então é justo. Entendeu? Eu não acho justo, mas a pessoa tem que saber que se ela escolheu aquele regime de bens, né, ela vai ter que concordar com isso depois, não tem como contestar. Por isso que eu digo, escolham sempre a separação total de bens, porque a lei diz que o regime legal é o regime da comunhão parcial. Então, se você chega no tabelionato para reconhecer a união estável ou vai casar e faz os proclamas lá tudo, e encaminha a documentação e não diz claramente que você quer outro regime que não seja aquele regime legal, eles vão te colocar no regime legal. Então, você vai hoje... já fala, já coloca. Exatamente. Então, você vai hoje no tabelionato, eu sempre deixo bem claro assim, ó, vai reconhecer a união estável lá, porque juntaram os mijados lá, juntaram as escovas de dente, diga expressamente, eu quero reconhecer a união estável com essa fulana aqui na separação total de bens. Se você não disser nada, o cartório vai reconhecer a sua união estável e automaticamente vai te colocar no regime legal, que é a comunhão parcial de bens. Pior regime que tem hoje, as pessoas defendem que é o regime justo, as pessoas não, né? As advogadas aí que ensinam a como se locupletar, vamos usar uma palavra assim, para não dizer outra pejorativa, às custas de alguém, vão dizer o seguinte, não, mas é um regime justo, porque olha só, a mulher sempre esteve em desvantagem ao homem no casamento, e quando ela entra no casamento e resolve ter filhos, aí o homem continua prosperando, e ele muitas vezes exige que a mulher fique em casa, e não permite que ela continue evoluindo, investindo na carreira dela, é só ela que fica com a responsabilidade de cuidar dos filhos, e nesse contexto, então, é justo que a mulher receba metade, porque ela está ali dando apoio, suporte emocional para o homem. O homem consegue ir trabalhar, sabendo que a mulher está em casa cuidando do lar e protegendo os filhos dele, a prole. Só que no contexto de hoje, Yuri, não é isso que acontece. As pessoas estão todas disfuncionais, entendeu? Ansiedade é uma coisa que acomete, eu acho que 99,9% da população. Só criança que ainda se escapa até uma certa idade. Até uma certa idade, porque a ansiedade pega todo mundo. O excesso de estímulo, né? O excesso de informação que chega até a gente, as crianças nas telas já desde pequenas já desenvolvem ansiedade desde pequena. E aí tudo tem nome hoje porque as crianças têm, né? Então, como é que é um TOD, que é o transtorno opositor desafiador, porque a criança é irritada demais, estressada demais, é um TDAH, transtorno de déficit de atenção, é um autismo, é qualquer outra coisa, né? Mas tudo tem nome hoje. E aí, nesse contexto, então... Muitos de nós que temos o transtorno enfrentamos dificuldades em manter relacionamentos. Parece que a gente nunca dá certo com ninguém, pessoas chegam e vão embora pelos mesmos motivos. Com o Clube TDAH em ação, você vai se conhecer melhor e aprender como mudar esse jogo. Confere no primeiro link da descrição. Todo mundo hoje tem alguma disfunção. Mulheres que já tiveram, né, suas experiências paternas de pais também, que vieram lá de casa com a sua bagagenzinha ruim também. Então, é uma coisa que vai passando na mochilinha de geração em geração, e a gente precisa tratar os nossos problemas, as nossas disfunções, né? Reconhecer. Rafaela, só uma pergunta, pegando esse gancho. Quando você tem... Na sua opinião, então, você acha que o regime legal, ele deveria ser a separação total e você dizer o contrário? Porque, assim, o que eu percebo de alguns homens que eu pergunto, porque eu nunca perguntei isso para mulher, mas, enfim, não deve ser muito diferente, às vezes eles têm receio de dizer o contrário. Tipo assim, então, vamos fazer a separação total? Então você tá pensando em separar, você tem uma pressãozinha, entendeu? Então, o que você pensa sobre isso? Eu acho que deveria ser o negócio é o seguinte, cada um com a sua autorresponsabilidade, cada um com o seu papel e tudo, e lá na frente, se você quiser mudar, você muda. Tipo assim, nossa, tá muito desigual, hein? A gente tá casado há 1 ano, tá desigual isso aí, vamos mudar? Vamos.
Mas, a priori, até para que, assim, né, às vezes as pessoas não se conhecem tão bem no início do casamento, hoje em dia o pessoal casa muito cedo, assim, com 6 meses já tá casando, assim, em muitos casos. Ou união estável, que também é o mesmo regime, né, você entendeu? Mas o lance, assim, ó, união estável ou casamento é separação total, até que se peça o contrário. Você acha que iria proibir esse tipo de... o regime anterior, até o Código Civil, até a década de 80, ali, mais ou menos, quando entrou em vigor o divórcio também, 77 ali, o regime que a gente sabe, né, desde a época do dote lá, antigamente, era comunhão total de bens. Nossos avós casavam em comunhão total de bens, né? Então entrava tudo na partilha, depois herança. Mas por quê? Porque não podia separar, não podia divorciar, entendeu? Então fazia sentido, né, que tudo ficasse ali dentro daquela família, porque o divórcio era proibido, né? Aí depois, quando o divórcio passou a ser permitido, então o regime legal passou a ser o da comunhão parcial de bens. Por quê? Vamos então determinar que é justo que a partir de quando esse casal passa a viver junto, então tudo que eles conquistarem seja dividido, mas não entra herança, não entra doação, né? Não entra o que a pessoa já tinha antes, tá? Então a gente passou a entender que era justo, só que hoje, do jeito que tá, né? E a gente falando cada vez mais em liberdade e as pessoas também entendendo que elas têm essa autonomia da vontade, né? Por exemplo, hoje as pessoas a partir dos 70 anos eram obrigadas a casar ou se unir na separação obrigatória de bens, né? Que significava na separação total, né? Que significava o quê? Bom, vamos proteger os mais velhos, porque um homem de 70 anos, ele pode sim ser emocionado, se envolver por uma mulher mais jovem, e a mulher, muitas vezes, se aproximar dele, não por um interesse genuíno, né, por amor, mas sim por dinheiro. Daqui a pouco esse cara vai de arrasta para cima, e aí a mulher tem direito a tudo, né? Então, era obrigado a ser na separação total de bens. Agora já mudou, o STF já derrubou isso, e vai vir no novo Código Civil agora, que o homem mais velho, acima de 70 anos, tem que escolher também o regime de bens. E aí vem aquela questão legal, se ele não escolher, vai estar o parcial. Vai estar... Muitas vezes, uma pessoa emocionada, um idoso emocionado, casando com uma super normal, né, de 70 com uma de 20. Amor da vida dele. Aí estão lá no cartório, ela aí, vamos lá, meu amor, põe aí e tal. Então, assim, ó, se preparem, porque o que a Constituição diz, né? A Constituição diz que é dever dos pais cuidar dos filhos enquanto eles forem menores e não tiverem capacidade de buscar o próprio sustento. Depois, o que a Constituição diz? Na velhice, é dever dos filhos cuidar dos pais. Só que o que acontece? As pessoas, tudo bem, hoje a gente vive mais, a gente tem ministro do STF aí com 70 anos, com 69 anos, né? Então, temos políticos com 80 anos, então as pessoas podem chegar na fase já mais madura, mais velha, ainda, né, assim, lúcidos, né? Mas o que se visava proteger? Realmente essa pessoa que fica mais vulnerável com a velhice. Então, assim, por que acima de 60 anos já é considerado idoso, né? E tem uma lei do idoso. E eu decidi abrir uma oportunidade para você que tem ou convive com alguém que tem TDAH. Eu tenho um clube com mais de 3.200 famílias que estão mudando a sua relação com TDAH para melhor. Estão transformando desafio e dificuldade em resultado. E eu quero te apresentar esse clube que está com 90% de desconto hoje. Clica no link e garanta.